o seguinte, olha, está se fazendo muito malabarismo matemático, a física não está avançando. Então, para ele fazer isso, para ele fazer essa crítica, ele é um físico importante. Você não ouviu falar, vai ser bastante falado aí nos cursos que vocês fizeram. Então, assim, é preciso tomar cuidado com isso. Então, não é fazer por fazer. Vou implementar porque preciso disso. É dessa forma. Beleza? Bom, o que nós vamos falar amanhã, eu vou rapidamente introduzir aqui, nós já vamos sair do mundo clássico, já temos uma ideia de como e por que introduzir uma teoria de Gauge, né? E aí nós vamos amanhã começar a falar de gravitação quântica num contexto pouco conhecido ainda, apesar de ser antiga a geometria de Mira, né? Mas vamos falar disso no contexto de geometria de Mira. A ideia é a seguinte, olha só, um dos grandes problemas da física hoje é o seguinte, a unificação, né? Fala-se muito de unificação de todas as interações. Eu não trabalho com unificação. Eu não, veja bem, é uma questão assim, eu acho pouco, isso é a minha opinião, tá? Cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, eu acho pouco producente trabalhar com unificação. Porque o que acontece? A concepção do campo gravitacional é totalmente diferente da concepção dos outros campos. O campo gravitacional, a não ser que você mude totalmente a concepção original. O campo gravitacional é geometria. É uma conceituação completamente diferente. O que eu acho que é possível fazer no momento é você unificar os princípios. Então, por exemplo, aplicar o princípio de Gauge em todos os campos, em todas as interações, ok. Mas querer que reunir numa única equação todos esses campos, todas essas interações, quer dizer, aí eu estou ressaltando a gravidade, uma coisa um pouco complicada. De maneira que, como a vida é muito curta, eu prefiro gastar o meu tempo em aprimorar a gravidade, o conceito de gravidade, né? E me dar satisfeito na minha velhice de ter feito alguma coisa, né? Então, assim, mais o que é legal nessa teoria que a gente vai ver é o seguinte: nesse ponto aqui, nós vamos abordar o espaço-tempo numa visão quântica. Mas como? Falando de gravitons, de gravitinos? Não. Tentando estabelecer um quantum de espaço-tempo. Aí sim, eu consigo usar princípios que são, afinal de contas, unificados, porque só estou falando de quântico, tá? Na teoria quântica convencional, estou falando de teoria quântica de campos, estou falando de quantum de espaço-tempo, então eu estou usando conceitos gerais. Isso, mas a maneira de aplicar esses conceitos é que é um pouquinho diferente. Uma coisa é você quantificar o espaço-tempo. Outra coisa é você dar uma estrutura de partícula para a gravidade. São coisas totalmente diferentes. Tá certo? Então isso aí diz respeito a um trabalho que eu venho fazendo, já publiquei no ano passado, eu publiquei um artigo sobre isso, bem interessante, na Sociedade Europeia de Física. E estou levando isso avante, as teorias nunca são acabadas, a gente está sempre tentando aprimorar, e mais, se for necessário, jogar ela fora, começar de novo. Não tem essa coisa de você achar que aquilo é a solução. São tentativas, a ciência é assim. Então a gente vai falar de uma estrutura, uma possível estrutura quântica do espaço-tempo. Que é esse quantum de espaço-tempo? E
E aí sim a gente vai ver quais são as consequências disso aí e discutir, na medida do possível, fazer algumas considerações a respeito. Ok? Beleza? Então, assim que vocês puderem, deem uma olhadinha lá nas notas. Tá? Mas com calma, viu? Aquilo ali não. Primeiro porque não adianta. Quem vai. Pô, e tu, olha, pô, entendi aquele troço todo. Não, é isso. Isso aí é pro resto dos dias, dos meses. Quem se interessar vai lendo e tal. Mas é bom fazer esse exercício de leitura. Eventualmente surge uma dúvida e a gente discute. Tá ok? Bom, então, 4 horas amanhã a gente se vê então no mesmo horário. Fala. Olha só, essa pergunta aqui é interessante, tá? Se houve alguma tentativa de, diretamente na teoria newtoniana da gravidade, né, de se fazer algum tipo de felicitação. Gravidade, olha, é um negócio complicado, porque o que acontece? A teoria da relatividade geral, ela é extremamente precisa, fantástica. Mas você não precisa dela para dar conta dos fenômenos básicos que você não precisa. Existem muitas teorias de gravitação alternativas. Tá? O que chama a atenção na teoria da relatividade geral é o seguinte, é o grau de precisão dela e as possibilidades que ela abre, inclusive do ponto de vista de uma quantização do espaço-tempo. Coisa que outras não oferecem, porque elas vão por um caminho extremamente newtoniano, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, se você quer fazer alguma coisa onde você mexa com os conceitos de relatividade geral ou de teoria quântica, você vai ter que pegar a teoria quântica e tentar conciliar ela com a relatividade geral, que é o que essa teoria procura fazer, que é o que a supergravidade procura fazer. Mas pegar a newtoniana nessa linha que você está pensando, eu pelo menos não conheço. E não acredito que fosse alguma coisa assim fecunda. Nordstrom tem um trabalho que ele faz isso. Nordstrom, Ele tentou quantizar a gravitação, fazer uma propriedade relativística da gravitação, ela de um campo escalar. Antes do Einstein conseguir fazer a dele, em 2010 eu acho que ele fez. Não seria tipo isso, você tem um campo escalar e fazer uma... poderia, se for, você conhece essa... pode ser que isso bata um pouco com a tua expectativa, esse modelo do Nordstrom. Mas esse modelo dele não foi à frente. Porque dava que você, a subgravidade, a massa bateria exponencialmente. Exatamente. Aí pegaria um paradoxo, que esses paradoxos assim a gente procura evitar, né? Traz mais problema do que solução. Mas de qualquer maneira, existe uma métrica de Nordstrom que é interessante. Mas depois a gente fala sobre métricas, aí a gente pode dar desse exemplo aí. Também tem como quantizar uma teoria da verdade porque você não consegue criar a teoria não renormalizada. A teoria vai ficar não renormalizada. Sim. O campo escalar no geral são renormalizados. A vantagem seria, se você está lidando. A do Nordstrom, como ele falou, como a Newtoniana vai se tratar, o Nordstrom ele trata a gravidade com o campo escalar. Não, é interessante. O problema é que acontece isso. Esse problema com a massa. Mas assim, a ideia de tratar como um campo escalar é interessante. Agora, esse problema de renormalização, que é digamos assim, desculpa a termo, velocidade. Que pô, é um atraso de vida, né? No caso das teorias de gravitação como essa aí, onde você está quantizando o espaço-tempo, tá? Você faz isso
não por métodos perturbativos. Tá? Esse modelo é um modelo não perturbativo. Tá? E aí você, com isso, você não enfrenta uma série de problemas que você enfrenta com os modelos perturbativos. Né? Agora, a quantização da gravidade, numa visão um pouco mais clássica de partícula mesmo, né? Ela encontra, digamos assim, alguns suportes no próprio conceito de onda gravitacional. Né? Porque o que acontece? O spin 2 do graviton, ele é diretamente associado com o rank 2 do tensor métrico. Ele está direto, esses dois aí, o spin 2, é de fato a ordem 2 do tensor métrico da métrica do espaço-tempo. Então aí você começa a associar algumas coisas, e agora com esse experimento parece que provou a existência realmente de ondas gravitacionais, né? Então as coisas começam a tomar um outro rumo. Na verdade, olha só, o Heisenberg tinha isso muito claro, né? Você tinha, por um lado, o Schrödinger, que desenvolveu um modelo ondulatório, equação de Schrödinger, aquela coisa toda. E por outro, você tinha a mecânica matricial do Heisenberg. Né? Na verdade, duas ferramentas que explicavam a mesma coisa. Essa é a questão da representação. Né? Quando você fala de representação, na verdade você está fazendo o quê? Um esquema que tenta explicar alguma coisa. Mas esse esquema nem sempre é único. Você tem esquemas concorrentes ou que se complementam. O que um não explica bem, o outro vem e não é satisfatório. Então não se trata nem de eliminar um ou outro. Trata-se de usar os dois, cada um no seu contexto. Ok? Beleza, então amanhã a gente continua.